Bom dia, galerinha, tudo bem? Vamos começar então o nosso segundo bimestre, né, com as aulas 17 e 18 da apostila nova de vocês, tá? Então, nós vamos dar aí continuidade ao conteúdo que a gente estava vendo, né, no primeiro bimestre, que são as ligações covalentes, tá? Então, o título da nossa aula de hoje é Ligação Covalente, Construção de Fórmulas Estruturais e Eletrônicas a partir da Fórmula Molecular. Tá? Então, esse é o título geral, né? E a partir desse título, nós vamos dar início à nossa aula, ok? Então, hoje nós vamos estudar um modelo de fórmulas de compostos que seguem a regra do quinteto, tá? Então, esses compostos, né, que seguem a regra do quinteto, eles seguem aquela regra de que os elementos, eles só se tornam estáveis quando há 8 elétrons na camada de valência, certo? Com exceção, é claro, do hidrogênio, que se estabiliza com 2 elétrons. Então, a ideia, né, desses elementos é se tornarem estáveis como quem? Como os famosos gases nobres, certo? E só há o hidrogênio como exceção, porque ele só tem um elétron, né, na camada de valência, o máximo que ele pode adquirir é 2, que fica parecido, então, com o elemento hélio, que também é um gás nobre, certo? Então, baseado nisso, Lewis construiu um modelo de representação das estruturas dessas moléculas, né, considerando aí os pares eletrônicos dessa molécula, tá? Então, nós temos aí que um par eletrônico pode ser representado, então, por 2 pontinhos, né, 2 bolinhas, ou 2 xizinhos, tá? E um par compartilhado pode ser representado, então, por um parzinho, né, de desenho desses, ou um traço, tá? Então, por convenção, nós, né, por ser mais fácil, talvez, de representação, a partir de agora nós vamos adotar essa representação. Então, o par eletrônico é 2 bolinhas, tá? E um par compartilhado vai ser a representação de uma ligação, certo? Uma ligação, então, um traço unindo esses 2 pontinhos. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer os cálculos, né, para obter a estrutura molecular aí dessas moléculas, certo? Então, nós vamos obter aí as fórmulas estruturais e eletrônicas a partir da fórmula molecular, tá? Então, lembrando que a fórmula molecular é aquela fórmula que contém apenas, né, os elementos e a quantidade dos elementos envolvidos. Então, a primeira fórmula molecular que nós vamos analisar aqui é o HCl, tá? Então, eu quero saber qual é a estrutura do HCl, quantas ligações, que tipo de ligações estão rolando ali, tá? Então, para isso, nós temos que fazer 2 perguntas. Primeiro, com quantos elétrons o HCl, né, se estabiliza e quantos elétrons eles têm na camada de valência. E para isso a gente pergunta para cada um dos átomos envolvidos nas ligações, tá? Então, nós temos aqui no HCl, nós temos os elementos hidrogênio e cloro envolvidos nessas ligações. Então, com quantos elétrons ele se estabiliza? Então, nós acabamos de ver que todos os elementos, com exceção do hidrogênio e do hélio, né, se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. Então, o cloro só pode se estabilizar com 8 elétrons. E o hidrogênio, a gente sabe que estabiliza com 2. Então, o total de elétrons para ele se estabilizar seriam 10, certo? E com quantos elétrons eles, né, compõem aí a sua camada de valência, tá? Então, nós temos que o hidrogênio, ele tem 1 elétron na camada de valência. E o cloro, ele apresenta 7 elétrons na camada de valência, apresentando um total de 8 elétrons, tá? E o que a gente vai fazer com esses elétrons que estabilizam e os elétrons que estão na camada de valência? A exata diferença entre essas 2 informações nos resulta numa informação importantíssima. O número de elétrons que estabiliza menos o número de elétrons de valência corresponde exatamente ao número de elétrons compartilhados, ou seja, os números de elétrons que nos dão as ligações, a quantidade de ligações, certo? E lembrando que a cada 2 elétrons,
né, compartilhados, nós temos uma ligação, tá? Então, para o HCl, como é que fica esse cálculo? Esse cálculo fica, ele tem 10 elétrons, né, necessários para sua estabilização, mas infelizmente ele tem apenas 8 elétrons, né, somando as suas valências, certo? Então 10 menos 8 corresponde a 2 elétrons, ou seja, uma ligação permeia essa estrutura, tá? Então nós podemos, a partir dessa informação, representar a fórmula eletrônica, né, dessa molécula, tá? Então, a fórmula eletrônica é representando todos os elétrons envolvidos nas ligações, tá? Então, nós temos aqui a fórmula eletrônica do HCl, como H compartilhando o seu elétron com o Cl, que já tinha, ó, 7 elétrons em seu entorno, tá? E a partir da fórmula eletrônica, nós podemos representar, então, a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, nós apresentamos que o H está fazendo uma ligação, um compartilhamento com o Cl, certo? Então, baseado nisso, né, nós vamos fazer os outros exemplos para melhor compreensão. Ótimo. Então, a próxima molécula que nós temos aqui como exemplo é o NH3, tá? Então, nós temos aqui, né, a relação de quantos elétrons ela estabiliza e quantos elétrons tem na camada de valência, certo? Então, vamos ao nitrogênio. Então, o nitrogênio se estabiliza, assim como quase todos os outros elementos, com 8 elétrons em sua camada de valência, certo? E o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons em sua camada de valência. Mas quantos elementos de hidrogênio nós temos no NH3? Nós temos 3 átomos, certo? Então, essa quantidade aqui é multiplicada por 3, exatamente, ó, pela quantidade de elementos de hidrogênio que aparecem aqui, tá? Então, 2 vezes 3 nesse caso vão resultar em 6 elétrons no total que seriam necessários para estabilizar o hidrogênio, tá? Fazendo a soma dessas duas unidades, né, nós temos um total de 14 elétrons. Certo? A mesma análise nós fazemos aqui para quantos elétrons eles têm na camada de valência. Então, eu sei que o nitrogênio apresenta 5 elétrons de valência, certo? E o hidrogênio apresenta 1 elétron de valência. Entretanto, mais uma vez, temos aí, ó, a relação da quantidade de elementos de hidrogênio. Nós temos 3 elementos de hidrogênio, então isso aqui tem que ser multiplicado por 3, que não vai nos dar um total de 3 elétrons na camada de valência, certo? Então, fazendo a soma aí das quantidades de elétrons, nós temos um total de 8 elétrons na camada de valência. Ótimo! Então, nós sabemos que o número de elétrons que estabiliza menos os de elétrons de valência é igual ao número de elétrons compartilhados. Ou seja, então nós temos que número de elétrons que estabiliza, 14 elétrons, menos o número de elétrons de valência, que são 8 elétrons. Isso vai nos dar um total, uma diferença de 6 elétrons. O que significa 6 elétrons compartilhados? Significa que, devemos lembrar, uma ligação é igual a 2 elétrons. Se eu tenho 6 elétrons, quantas ligações? Então, o nosso número de ligações aqui vai ser igual a 3. Ou seja, nós podemos estruturar... Desculpa a falta de foco. Então, aqui, ó, mais uma vez. Uma ligação corresponde a 2 elétrons, né? 6 elétrons vão corresponder a quantas ligações? Então, o nosso número de ligações nessa molécula é igual a 3. Ou seja, nós podemos representar, então, a nossa fórmula eletrônica, certo? Utilizando essa informação. Então, eu sei que na molécula de NH3 existem 3 ligações. Ou seja, nós temos aqui 3 ligações covalentes presentes dentro dessa molécula,
tá? Então, a estrutura, né, a fórmula eletrônica vai ser o nitrogênio central, né, com os seus 5 elétrons de valência, compartilhados com os hidrogênios, onde cada hidrogênio tem apenas um elétron para compartilhar, certo? E, por fim, nós representamos a fórmula estrutural, onde nós temos o nitrogênio central fazendo as 3 ligações simples com os elementos de hidrogênio, certo? Bom, dessa forma nós entendemos, né, que cada uma das 3 ligações advinda lá dos 6 pares de elétrons, né, são ligações simples que unem aí o nitrogênio a cada um dos hidrogênios, certo? Vamos ver um exemplo agora em que há ocorrência de outros tipos de ligações, não apenas ligações simples. Bom, para esse exemplo, nós temos que a fórmula molecular aqui é O2, tá? O gás oxigênio, tá? Então, aqui nós vamos começar, mais uma vez, determinando quantos elétrons ele estabiliza e quantos eles têm na camada de valência. Então, nós temos o átomo, né? O elemento, na verdade, de oxigênio, certo? Então, cada elemento de oxigênio, assim como os outros, se estabilizam com 8 elétrons. Entretanto, nós temos 2 átomos nessa molécula, então isso deve ser multiplicado por 2, o que nos dá um total de 16 elétrons, certo? Aqui, nós seguimos com quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então, nós sabemos, né? Esqueci de citar lá para o nitrogênio, mas só relembrando vocês que a quantidade de elétrons presentes na camada de valência nós podemos conferir lá na tabela periódica, lembra? O oxigênio é um elemento pertencente a qual família? Família 6A, certo? Se é a família 6A, significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Então, nós representamos aqui, ó, como 6 elétrons na camada de valência. Entretanto, temos 2 oxigênios, então vezes 2, isso aqui nos dá um total de 12 elétrons, certo? Então, fazendo a diferença entre o número total de elétrons que ele precisa para estabilizar menos o número total de elétrons presentes na camada de valência, nós chegamos a um resultado de 4 elétrons, certo? E o que isso significa? Esses 4 elétrons significa que o nosso oxigênio aqui, né, compartilha quantas ligações, né, faz quantas ligações? Ele compartilha 4 elétrons. Lembrando que 2 elétrons é uma ligação, então 4 elétrons vão ser 2 ligações, certo? Então, nós temos aqui um total de 2 ligações a serem consideradas na nossa fórmula, né, estrutural e eletrônica, tá? Então, vamos começar pela representação da fórmula eletrônica, certo? Nós temos aí 2 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio contém quantos elétrons em sua valência? Já vimos que são 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a mesma coisa. 5, 6. Ótimo. Então, esses elétrons, né, eles estão sendo compartilhados, ó, duplamente aqui, tá? Então, nós temos a formação aqui, ó, de ligação dupla, certo? Então, usando essa estrutura, né, nós fazemos aqui a representação da fórmula estrutural, tá? Então, a fórmula estrutural vão ser 2 átomos de oxigênio ligados, ó, duplamente, um com o outro, certo? Bom, no nosso próximo exemplo, nós temos o CO, tá? Então, aqui, mais uma vez, vamos determinar aí o número de elétrons que estabiliza e o número de elétrons de valência, certo? No número de elétrons que estabiliza, nós temos que considerar os elementos, tanto C quanto O, certo? Então, o carbono, assim como os outros, se estabilizam com 8 elétrons, e o oxigênio
também com 8 elétrons. E o número de elétrons de valência? Então, o carbono, ele é da família 4A, se a gente for olhar novamente na nossa tabela periódica, representa a família 4A, então ele tem 4 elétrons na camada de valência, certo? E o oxigênio, nós já sabemos que é da família 6A, então ele contém 6 elétrons na camada de valência. Como temos um de cada, não precisamos fazer a multiplicação, só as somatórias. Então, 8 com 8 nos resulta em 16 elétrons e 4 com 6 nos resultam em 10 elétrons. Ótimo! Com esses valores, podemos fazer o cálculo da diferença entre os elétrons que estabilizam, que são 16 elétrons, menos os elétrons de valência, que são 10 elétrons, certo? Isso nos resulta no número de elétrons compartilhados, que é um total de 6 elétrons. Lembrando que 2 elétrons representam uma ligação, logo 6 elétrons vão representar X, onde X é 3 vezes isso aqui, então X é igual a 3 ligações, certo? Se X, desculpa o foco, se X representa, então, 3 ligações, significa, que entre esses dois átomos só há a possibilidade de acontecer uma ligação do tipo tripla, tá? Então, nós vamos representar ela agora aqui, primeiro, na sua fórmula eletrônica. Então, nós temos aqui que o carbono se liga triplamente ao oxigênio, né, a partir do compartilhamento dos seus elétrons. Então, o carbono contém aí 4 elétrons em sua camada de valência, certo? Então, nós vamos representar aqui 2 elétrons e 2 aqui. E o oxigênio contém 6 elétrons em sua camada de valência. Então, nós vamos representar 2 elétrons dão 4, mais um par que ele vai compartilhar com o carbono, certo? Então, é daqui que vem as 3 ligações que acontecem entre esses elementos, tá? Em outra representação, nós temos que o carbono se liga triplamente ao oxigênio, tá? Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que, além, dos elétrons de valência serem compartilhados, perdendo foco hoje, hein? Além dos elétrons de valência, pessoal, serem compartilhados nas ligações, pra gente formar as ligações, percebe aqui, ó, que o carbono está fazendo só 3 ligações, não 4 como comum, Então, isso acontece devido a esse compartilhamento aqui de par de elétrons do próprio oxigênio, tá? Então, a gente gera aí uma estrutura, com elétrons, com uma quantidade de elétrons que são compartilhados e elétrons que não são compartilhados, tá? Então, representando os elétrons não compartilhados, nós temos essa estrutura aqui. Tudo bem? Dessa forma, então, fazendo a contagem, nós temos que o número de elétrons compartilhados, nesta molécula é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons compartilhados, certo? E o número de elétrons que não é compartilhado, ou seja, os pares, que sobraram aqui para o carbono e que sobraram aqui para o oxigênio, certo? Então, são 4 elétrons que não são compartilhados, ok? Isso vai ser importante para vocês responderem alguns exercícios das nossas atividades, ok? Vamos para o nosso último exemplo. Bom, o nosso exemplo aqui é o HNO3, certo? Onde é uma molécula mais complexa, composta aí de mais átomos. Então, nós temos que fazer algumas considerações, tá? Então, o elemento central nessa molécula vai ser o elemento nitrogênio, tá? Normalmente, o elemento que faz a maior quantidade de ligações assume essa posição central, certo? Então, carbono, nitrogênio, dependendo da situação, alguns outros elementos, certo? Então, dessa forma, o nitrogênio vai assumir uma posição central, ele vai ser cercado aí de elementos oxigênio, E o hidrogênio vai fazer uma ligação aí com
com algum desses oxigênios, tá? Então, vamos representar aí as ligações. Então, nós temos que a quantidade aqui de elétrons que cada um, né, se estabiliza. Então, nós vamos representar aqui para o hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, certo? Onde o hidrogênio se estabiliza com 2, já discutimos isso, o nitrogênio com 8 e o oxigênio também com 8. A diferença é que quantos átomos de oxigênio nós temos? 3. Então, multiplicaremos isso aqui por 3, chegando a um resultado de 24 elétrons. A somatória de 24 com 8 com 2 elétrons, né, nos dá um total de 34 elétrons. As mesmas considerações a gente faz aqui para os elétrons de valência, certo? Então, o hidrogênio é um elemento que tem 1 elétron de valência, o nitrogênio tem 5 elétrons de valência e o oxigênio apresenta 6 elétrons de valência. Mais uma vez, corrigindo pela quantidade de oxigênios, nós multiplicamos por 3 e chegamos a um resultado de 18 elétrons de valência. Fazendo a somatória total, né? Vamos representar aqui, ó, para entender que é somatória. Nós chegamos a um resultado aqui de 24 elétrons totais de valência, ok? Então, tudo bem. Baseado nisso, vamos então, né, à diferença de elétrons que estabiliza, elétrons de valência e o resultado, que são os elétrons compartilhados, tá? Então, aqui nós temos, né, uma relação onde há 34 elétrons que estabilizam, menos 24 elétrons que são de valência, resultando num total de 10 elétrons compartilhados, tá? Lembrando da relação que um par, né, uma ligação, vamos colocar aqui, uma ligação é igual a 2 elétrons, então se nós temos 10 elétrons, nós temos um X e corresponde a 5 ligações. Então, nós já sabemos que a nossa molécula vai ter que apresentar 5 ligações, certo? Então, essas 5 ligações devem estar distribuídas, né, entre aí os elementos. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos fazer a distribuição. Então, nessa distribuição inicial, nós consideramos, então, mais uma vez, né, como foi citado, o nitrogênio, né, no átomo central. Vamos aqui na fórmula estrutural primeiro. O nitrogênio aqui em sua estrutura central, fazendo então uma ligação com cada um dos oxigênios, é o que supre as 3 ligações que ele faz, e um desses oxigênios faz uma ligação com o hidrogênio, tá? Entretanto, nessa situação aqui, nós não conseguimos suprir, né, todas as necessidades eletrônicas dessa molécula, tá? Então, aqui nós notamos que foram feitas quantas ligações, na verdade? Foram feitas, ó, 1, 2, 3, 4 ligações. E nós vimos que devem aparecer 5 ligações, tá? Então, isso significa que há o surgimento de uma ligação dupla, né, entre algum desses elementos. Nós já sabemos que ela não acontece aqui, ó, entre oxigênio e hidrogênio, porque o hidrogênio só faz uma ligação, certo? E ela também não acontece aqui, ó, porque esse oxigênio aqui já está fazendo as 2 ligações permitidas, certo? Então, essa ligação dupla, ela pode ser representada aqui, ó, nesse primeiro oxigênio, tá? Então, agora sim, né, nós temos as ligações completas, tá? Mesmo que o nitrogênio apareça fazendo 4 ligações, né? Sendo que a gente já viu que ele faz apenas 3 ligações, porque ele tem 5 elétrons na camada de valência. Mas por que que isso acontece? Mais uma vez, então, ocorre, né, o compartilhamento ali de elétrons de outro elemento, tá? Então, nós temos aqui o nitrogênio com
um elétron sendo compartilhado com o oxigênio. Temos aqui ele compartilhando mais um elétron com outro oxigênio, o qual está compartilhando um elétron com o hidrogênio. E aqui nós temos 2 compartilhamentos de elétrons com o oxigênio, certo? Quantos elétrons de valência o nitrogênio tinha, lembra? O nitrogênio, ele tinha 5 elétrons de valência. Se a gente for contar aqui, ó, nós temos 1, 2, 3 e 4, tá? Então, vai entrar aqui, né, na verdade, o compartilhamento de um dos pares de elétrons do nitrogênio, tá? Então, um desses pares aqui é do nitrogênio, né? Esse compartilhamento aí, permitindo, então, essa dupla ligação entre nitrogênio e oxigênio, tá? Dessa forma, nós podemos obter aqui, então, faltando 2 pares aqui, par aqui e par aqui. Dessa forma, nós podemos obter, então, o número de elétrons compartilhados, certo? Então, o número de elétrons compartilhados, nesse caso aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. E número de elétrons não compartilhados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 14 elétrons não compartilhados, certo? Então, vamos às nossas atividades.